Nesse vídeo, iremos explicar o que são e quais são as organelas presentes nas células. Além disso, falaremos sobre a função, estrutura e localização de cada uma delas. Mas o que são as organelas celulares? São estruturas encontradas no interior do citoplasma da célula, que realizam diversas atividades vitais. Para ficar mais fácil de entender, as organelas são como os órgãos do corpo humano. Cada uma delas vai realizar uma função diferente que vai garantir um bom funcionamento para essa célula. Agora chegou a hora de falar mais profundamente sobre cada uma delas. Os centríolos são organelas citoplasmáticas comuns nas células eucariontes. Estão presentes em uma região denominada centrosomo e são formadas por um conjunto de microtúbulos, constituídos basicamente por proteínas globulares alfa e beta, em arranjo padrão. 9 grupos, cada um contendo 3 microtúbulos interligados por proteínas denominadas gineínas. Sua principal função é a separação do material genético na divisão celular e a capacidade de formar cílios e flagelos. Livres no citosol ou associadas às membranas, os ribossomos podem ser encontrados tanto nas células eucarióticas e procarióticas, quanto nas mitocôndrias e cloroplastos. A principal função dessa organela é a síntese de proteína na célula. São formados por 4 tipos de RNA ribossomal e aproximadamente 80 proteínas diferentes. A maior parte do RNA ribossomal é produzida no nucleolo, enquanto as proteínas são produzidas no citoplasma. As mitocôndrias são organelas celulares presentes em praticamente todos os organismos eucariotos. Estão localizadas mais evidentemente no citoplasma. São compostas por 2 membranas lipoproteicas. A membrana externa controla a entrada e saída de moléculas e a membrana interna que apresenta numerosas dobras chamadas de cristas mitocondriais. Além disso, estão presentes em sua estrutura o espaço intermembranas, a matriz mitocondrial e material genético próprio. Sua principal função é gerar energia para a célula, através do processo chamado respiração celular. Presentes apenas em células de plantas e algas, os cloroplastos são constituídos por uma membrana externa, uma membrana interna, pelo espaço intermembranoso, pelo estroma, onde ocorre a fase química da fotossíntese, e pelos tilacoides, onde está presente a clorofila. Essa organela é responsável pelo processo da fotossíntese, que consiste na transformação da energia luminosa em energia química para a realização da síntese de compostos orgânicos, como os carboidratos. No processo, as plantas e algas liberam oxigênio como um subproduto molecular. Além disso, os cloroplastos são capazes de sintetizar aminoácidos e lipídios, que constituem a sua membrana. Constituído por microtúbulos, filamentos de actina e filamentos intermediários, o citoesqueleto é uma rede de fibras presente no citoplasma das células procarióticas e eucarióticas. É responsável por garantir forma e sustentação mecânica da célula, promover movimento de organelas e vesículas citoplasmáticas e formar cílios e flagelos. Está envolvido também na contração celular. O retículo endoplasmático localiza-se no citoplasma e próximo ao núcleo celular, sendo a sua membrana uma continuação da membrana nuclear externa.
e está relacionada com a síntese de moléculas orgânicas. Existem dois tipos de retículo, o liso e o rugoso, que têm formas e funções diferentes. O retículo endoplasmático rugoso caracteriza-se por apresentar ribossomos aderidos à superfície externa da sua membrana, que atuam na sintetização de proteínas. A proteína produzida pelos ribossomos é envolvida pelo retículo endoplasmático rugoso e assim são formados uma espécie de pacote, onde ocorre o armazenamento da proteína e o seu envio para o complexo de Golgi. Além disso, está envolvido na montagem de moléculas de proteínas e a síntese de fosfolipídios. Diferentemente do rugoso, o retículo endoplasmático liso não possui ribossomos aderidos. É responsável por diversas funções, tais como síntese de alguns hormônios, síntese de lipídios e metabolismo de carboidratos. O complexo de Golgi localiza-se próximo ao núcleo celular e é formado por dictiosomas, que são dobras que consistem em pequenos sacos achatados e enfileirados uns sobre os outros, denominados cisternas. As cisternas possuem duas faces. Cis, que é convexa, e está associada ao retículo endoplasmático rugoso, de quem recebe vesículas de transferência contendo proteínas, e trans, que é côncava e direcionada para a membrana plasmática. Está envolvido no processamento de lipídios e proteínas e no empacotamento e endereçamento de moléculas sintetizadas na célula. Os peroxissomos são organelas membranosas presentes no citoplasma das células vegetais e animais. São constituídas de pequenas estruturas em formato arredondado, os quais estão envoltos por uma membrana lipoproteica. Em seu interior contém enzimas oxidases responsáveis pela oxidação de substâncias. Os glioxissomos são peroxissomos especiais encontrados nas células de plantas e sementes em germinação. Tem a mesma estrutura do peroxissomo, mas a diferença entre os dois é que os glioxissomos agem em algumas reações do processo de fotossíntese, estando relacionados à fixação do gás carbônico nas células das folhas. Já nas sementes em germinação, as enzimas presentes nos glioxissomos agem na quebra e conversão dos ácidos graxos em açúcares. Os proteossomos estão presentes no citoplasma e no núcleo das células eucarióticas. Possuem estruturas proteicas grandes, em formato de um barril constituído por 4 anéis sobrepostos. É responsável por digerir, através da combinação com a ubiquitina, as proteínas que estão prontas para serem eliminadas do organismo, que já se tornaram inúteis para as células. Os lisossomos são organelas citoplasmáticas membranosas, presentes em praticamente todas as células eucariontes. São vesículas de formato esférico, compostas por bicamada lipídica associada a proteínas que exercem o controle do que entra e sai dessa organela. O interior dessas vesículas é composto por diversas enzimas, como as que degradam proteínas e lipídios. Sendo assim, é responsável pela digestão de moléculas orgânicas, processo chamado de heterofagia. Realiza também a autofagia, ou seja, reciclagem ou renovação de outras organelas celulares envelhecidas e macromoléculas.